Você é amaldiçoado e agora um demônio irá te atormentar por 3 dias, até que por fim ele te arrastará para o inferno. Mas será que é possível evitar que isso aconteça? É isso que iremos descobrir neste vídeo. Mas antes, deixe aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os lançamentos do canal. Também comente o que você faria para se livrar do Lamia, a criatura sobrenatural desse filme, e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Isso dito, vamos pro vídeo. Christine Brown trabalha como analista de investimentos. Ela almeja conseguir o cargo de gerente assistente que está vago no momento. E os cotados para pegar essa posição era ela e o recém-chegado Stu Rubin. Christine é uma excelente funcionária e o gerente-chefe gosta bastante dela, mas ele também gosta da habilidade que o Stu tem de tomar decisões difíceis. Chris diz que é capaz de tomar decisões difíceis também, e ela é testada nesse dia justamente quanto a isso. Isso porque aparece uma velha senhora bem assustadora que pede a Christine para que ela lhe dê um prazo maior para o pagamento de sua dívida com o banco. Chris diz que o prazo não poderá ser prorrogado, mas a velha insiste e pede para que Chris fale com o gerente. Ao falar com o gerente, Chris intercede em favor da mulher e diz que se ele não prorrogar o prazo de pagamento, a senhora será despejada. O gerente diz que essa é uma decisão difícil e que Christine deverá fazê-la. Para provar seu comprometimento, Chris aceita a tarefa e nega a prorrogação do prazo para a senhora Ganush. Sem alternativas, a velha se ajoelha e suplica para que Chris reconsidere, mas a funcionária do banco é implacável e chama os guardas para a mulher, que está mais fazendo um espetáculo dentro do ambiente de trabalho. Com isso, a senhora Ganush se sente totalmente humilhada pela funcionária. O que Chris não sabia é que a mulher a quem ela negou a prorrogação do prazo do pagamento era uma feiticeira, uma cigana com poderes além da compreensão, que no final do expediente vai até Chris atacá-la. Já no estacionamento, a Chris percebeu que algo estava errado, porque o carro da senhora Ganush estava estacionado ali. Se fosse eu, teria voltado para dentro da empresa no momento que visse o carro da velha, e de lá eu ligaria para a polícia. Ou então, se houvesse alguém de plantão, como um guarda da empresa, pediria para essa pessoa me acompanhar até meu carro. Porque após o ataque que aquela mulher deu mais cedo, eu que não ia arriscar ver o que ela poderia querer fazer comigo naquele estacionamento. Obviamente eu não pensaria que a velha iria tentar me amaldiçoar nem nada do tipo, e dava para enfrentar ela no soco na boa. Meu medo seria que ela tivesse uma arma, então repito, ao ver o carro da velha eu voltaria para a empresa. Mas a Chris aperta o passo para chegar logo ao seu carro. Só que a Sylvia Ganush já estava dentro do automóvel, no banco traseiro. Como raios essa velha entrou ali dentro? As portas estavam trancadas. Bom, dentro do carro começa uma porradaria, até que em determinado momento Chris consegue chutar a velha para fora do carro. Com a Ganush fora do automóvel, Chris tranca as portas. Só que ela comete um erro, porque na boa, na hora que eu conseguisse colocar essa velha doida para fora do carro, eu iria dar partida imediatamente e dar o fora dali. Mas a Chris perde um tempo precioso observando a situação, o que dá a possibilidade da sua agressora pegar uma pedra que ela joga contra o vidro do carro, assim o quebrando. Dessa maneira, a velha consegue puxar a Chris para fora do veículo e é nesse momento que ela pega um botão da camisa da vítima, o que ela usa como item para amaldiçoar a Chris. Então percebam, se a Chris tivesse aproveitado a oportunidade de fugir imediatamente após ter jogado a véia doida para fora do carro e ter trancado as portas, ela não teria sido amaldiçoada. Após todo o ataque aparece a polícia, Chris é interrogada e enfim as coisas seguem. Depois de sair do trabalho, por ter uma sensação estranha, Chris vai a um clarividente. O homem diz que ela foi amaldiçoada, mas não dá maiores detalhes. Chris não sabe dizer se o que o homem falou era verdade ou não, porque o vidente tinha uma áurea de charlatão. Sendo assim, apesar do sentimento estranho que ela estava sentindo, não estava certo se isso era algo sobrenatural de fato. Tudo fica por isso mesmo até que já em casa, Christine começa a experienciar estranhos fenômenos paranormais. Uma entidade obscura começa a mover coisas pela casa, mas não para por aí, porque essa criatura também agride a Chris. Além dessa presença maligna, Chris começa a ter pesadelos e alucinações, além de acontecer coisas com ela que não fazem o menor sentido, tipo sair uma cachoeira de sangue pelo nariz. Com isso tudo rolando, a ideia de ter sido de fato amaldiçoada parece fazer mais sentido. Desse modo, ela vai procurar Sylvia Ganush para lhe pedir desculpa, quem sabe reaver a casa dela, o que for. Só que é tarde demais, porque a velha já tinha morrido. Agora Chris retorna ao vidente, e dessa vez o homem a explica o que está acontecendo com maiores detalhes.
Chris foi amaldiçoada com esse demônio chamado Lâmia, o bode negro. Essa coisa atormenta suas vítimas por 3 dias e após isso, ele vem tomar a alma daquele que é o dono do objeto amaldiçoado. A criatura leva a pessoa que possui o objeto para sofrer eternamente no inferno. O objeto amaldiçoado, no caso, é o botão que a velha tirou da Chris para fazer o feitiço e depois devolveu para ela. Sendo esse o objeto amaldiçoado, não dá para simplesmente queimá-lo, destruí-lo ou qualquer coisa assim, porque de qualquer jeito o objeto continuará pertencendo a Christine e, inevitavelmente, o Lâmia a levaria para o inferno. Mas o vidente oferece uma possível solução. Se Chris fizer uma oferenda de sangue sacrificando algum animal pequeno, ela poderia se ver livre da coisa. Ok, isso parece algo até relativamente simples, porque o vidente falou que uma galinha, por exemplo, talvez pudesse ser sacrificada. E assim, gente, na fazenda as galinhas são mortas todos os dias. Não pense que essas coxas de frango que vocês comem vêm de uma plantação. Aquilo um dia foi uma galinhazinha feliz e saltitante que foi abatida na fazenda. Um cachorro ou um gato eu acho vacilo. E eu sei que é meio hipócrita, porque todo animal é animal. Mas a maioria das pessoas são hipócritas. Eu como carne de galinha, mas não como carne de cachorro. Por quê? Porque em algum momento a gente decidiu que certos tipos de animal vão pro nosso colo pra gente dar carinho e outros vão pro nosso prato. Só que a Chris a princípio fica meio receosa de machucar algum animalzinho. Porém, após ser atacada pelo Lâmia novamente, ela vai lá e abate o seu gatinho de estimação. Aí eu já acho vacilo. Caraca, ela ainda tinha algum tempo. Poderia ter ido em algum lugar comprar uma galinha viva, ou sei lá, ir no centro da cidade pegar um pombo, que é o bicho mais escroto da natureza. Ter sacrificado o animal de estimação não adiantou. A entidade continua assombrando Chris. Ela fala para o vidente que ele deu uma ideia muito bosta e ele oferece outra opção. O homem fala de uma mulher muito poderosa chamada Shaun Sandina, e segundo ele, ela poderá resolver o problema da Chris. Mas tem um preço. Como o risco de enfrentar uma entidade desse porte é bastante alto, a mulher irá cobrar um valor bem salgado, $10.000. Desse modo, Christine tem que vender toda a sua coleção de CDs de K-pop, cartinhas de Magic e Funkos. Só que mesmo após vender essas coisas tão valiosas, ela não consegue juntar o dinheiro necessário. Chris tem menos de $4.000, e lembremos que ela precisa de 10 mil. Por sorte, o namorado da Chris, o Clay, que eu não tinha citado até agora, o que mostra o quão importante ele é para a história, né? Sacanagem, ele tem sua importância, ele paga as contas. O Clay é um cara bem cético, porém ele gosta muito da Chris e por isso ele ajuda ela, ainda que ele não acredite nessas coisas de maldição. Só que ele acha que é importante para a Chris toda essa parada, então ele banca a situação. Com isso tudo começa o momento derradeiro. Shaun Sandina é uma médium muito poderosa que já se encontrou com o Lâmia anos atrás. Na época, um garoto acabou sendo levado pela entidade. Desde então, a médium espera acabar com essa criatura de uma vez por todas. Mas desde que paguem $10.000, né? Porque ela estava a fim de acabar com o Lâmia, mas não estava tão afim assim também para fazer de graça. O famoso unir o útil ao agradável. A coisa funcionará assim. Shaun Sandina irá invocar o demônio para aquela sessão, e no momento que a coisa entrar no corpo da médium, Christine deve pôr a mão de Shaun Sandina no bode que colocaram ao lado da mesa. Assim o demônio será transferido para o animal e desse modo poderão matá-lo com esse machete. Existem alguns problemas com esse plano, mas já falamos quais. Primeiro vamos dizer tudo o que rolou. Bom, amarraram o bode perto da mesa, a Chris conseguiu pôr a mão da médium sobre o bode, quando o Lâmia estava no corpo da médium, de tal modo o Lâmia foi para o corpo do bode. E no momento que o cara encarregado de abater o bode vai fazer isso, ele acaba errando o alvo e acertando a corda que prendia o bode, o que faz com que o animal escape e ataque o homem. É então que o Lâmia possui o corpo desse homem, e a partir daí tudo desanda. Mas em vez disso, o que eles poderiam ter feito era, primeiro, usar uma corrente para prender o bode e em vez de um machete, utilizar uma arma como um 38 ou melhor ainda, uma shotgun. Porque a gente viu que o demônio passava através do toque. A vidente tocou no bode e o demônio foi pro bode. Aí o bode mordeu o cara que ia atacar ele e daí o cara foi possuído. Então se usassem a corrente, o bode não sairia dali fácil. Depois todos se afastariam do bode para evitar que ele os tocasse. E com uma arma era só meter chumbo no bode. E pronto, estava tudo resolvido. Mas os caras não pensaram 2 segundos antes de começar essa sessão. A coisa desanda porque ao que o cara é possuído, a médium se viu obrigada a expulsar o Lâmia da sessão e é isso que ela faz. E após fazer isso, Shaun Sandina morre. Temos um problema porque a mulher só expulsou a coisa. Isso quer dizer que a entidade não foi destruída. Ela irá voltar pela Christine. A coisa só daria certo se tivessem matado o bode.
quando o Lamia estava no corpo dele. E não dá para fazer esse ritual de novo, porque Shaun Saundina morreu. Mas ainda resta uma última saída para a protagonista, algo que o vidente ainda não tinha falado para ela porque seria uma atitude bastante drástica. O Lamia iria levar para o inferno o dono do objeto amaldiçoado, que no caso é o botão que pertence a Chris. Portanto, se Christine der esse objeto para outra pessoa, a maldição será repassada para esse indivíduo, que como a gente sabe, será levado para o inferno para sofrer por toda a eternidade. Eu não sei vocês, mas eu daria o objeto para alguma pessoa aleatória mesmo. Pode não ser ético, mas brother, eu não iria passar o resto da eternidade sendo torturado no inferno. Se houvesse um modo de conseguir dar aquele botão amaldiçoado para um condenado que cometeu um crime horrível, eu tentaria fazer isso. Porém não havia muito tempo, então provavelmente algum infeliz na rua ganharia esse presente de grego versão extrema. Eu me pergunto se a pessoa que ganhar o botão amaldiçoado vai ter 3 dias de atormentação até que por fim o Lamia venha buscar a alma dela, porque nesse caso poderia se criar um grupo onde as pessoas dariam o objeto entre si, assim nunca ninguém morreria. O problema é que mesmo não morrendo, as perturbações do Lamia durante os 3 dias eram bem pesadas. Então o melhor era só dar o objeto para uma pessoa aleatória mesmo. Só que Chris bola um plano ainda melhor, ou é o que parece. Ela pergunta ao clarividente se pode dar o objeto amaldiçoado de presente para um morto. O homem diz que parece que isso é possível. Tipo assim, eu não iria tentar arriscar nessas condições, fazendo uma parada que eu não teria certeza se funcionaria. Eu iria dar a um vivo mesmo, que era algo com mais possibilidade de dar certo. Mas a Chris decide dar esse presente a Sylvia Ganush. Assim a velha que a amaldiçoou seria atormentada pelo demônio por toda a eternidade em seu lugar. Só que essa moça cometeu um erro abissal que não faz o menor sentido. Porque assim, o botão amaldiçoado tinha sido colocado num envelope branco. Aí quando Chris voltou de carro com seu namorado, eles quase atropelam um velho na estrada. Nesse momento, houve uma freada brusca, o que fez vários papéis espalharem no assoalho do veículo, entre eles o envelope em que estava o botão. Chris pega o envelope onde pensa estar o botão, só que na verdade aquele é um outro envelope. E lá está uma moeda que Christine tinha dado ao seu namorado, já que ele é um colecionador de moedas antigas. O lance é que a protagonista não conferiu aquele envelope em nenhum momento. Cara, não havia nenhum problema ela pegar o botão na mão, e considerando que aquilo era a coisa mais importante da vida dela naquele momento, era imprescindível que ela checasse o envelope, ou deveria ter marcado a carta em que ela tinha colocado o botão para justamente não ter nenhum tipo de erro. E na boa, eu teria checado se o botão estava naquele envelope pelo menos 2 vezes. No momento em que peguei o envelope do assoalho e também naquele momento que ela desenterrou a Ganush da cova. Essa parada não pode ter erro, então esse é o mínimo que eu faria. Fora que a estrutura de uma moeda para um botão é diferente. Pelo toque daria para saber que eram objetos distintos. Com esse erro grotesco, quando a Chris se preparava para viajar com seu namorado, ela descobre que em vez do botão ela tinha dado uma moeda aleatória para Sylvia Ganush, e daí ela fica histérica. E isso é outra coisa, essa mulher fica histérica em vários momentos aqui, o que não ajuda em nada a resolver o problema. Porque vamos pensar juntos, ao que ela viu que o botão estava com o Clay, em vez de gritar feito uma doida, ela deveria ter ficado calma e pensar no que ela poderia fazer, porque ainda havia uma chance dela escapar. Afinal, ela estava numa estação de trem rodeada por pessoas, bastava ela pegar o botão rápido e tentar dar ele de presente para alguém. Talvez fosse difícil fazer um estranho aceitar um presente vindo de uma pessoa aleatória, mas ela poderia tentar oferecer dinheiro ou inventar alguma historinha. Mas algo mais certeiro que ela poderia fazer é o seguinte: se a gente tivesse certeza de que a pessoa que recebesse o objeto da Christine tivesse 3 dias até ser levado para o inferno pelo Lamia, a Chris poderia dar o objeto para o namorado mesmo. Então Clay teria 3 dias para passar a maldição a outra pessoa. Dessa forma os dois sobreviveriam. Ou a Chris poderia falar para o Clay aceitar aquele objeto, mesmo sem ela saber se ele seria arrastado para o inferno no momento ou não. O cara gostava muito dela, ele com certeza aceitaria, porque ele nem saberia do que aquilo se tratava. Provavelmente acharia que seria alguma coisa aleatória que a namorada estaria fazendo para lidar com todo esse lance esquisito dela, que ele nem entendia direito, mas estava ajudando porque gostava muito da Chris. Seria uma atitude escrota fazer isso? Sim, mas é uma solução. Se isso é certo ou não, vocês que julguem. Bom, este foi como derrotar Arraste-me para o Inferno. Se você gostou do vídeo e ainda não deixou aquele like nem se inscreveu, faça isso agora, porque ajuda o canal demais. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!